E é muito legal isso, eu percebo que quanto mais eu faço, isso eu não sei como comecei, onde aprendi, isso só foi acontecendo. Mas quanto mais eu faço, eu percebo que eu já parto de um conhecimento prévio, quando eu começo, hoje em dia, sabe? Então, assim, por exemplo, aconteceu uma coisa e eu fiquei com ciúmes, por exemplo. Então, o natural, né, ou o comum seria fiquei com ciúmes, não quero lá, né? A minha reação é o contrário. Eu paro, e aí eu sozinha. Peraí, calma, preciso entender primeiro. Por que eu fiquei com ciúmes disso? Faz sentido isso? Por que isso me incomodou a este ponto? De eu querer que isso não aconteça mais? Não, peraí. É porque isso... entendi, foi aqui. Era isso, então. O problema não era todo esse, era isso aqui que me incomodou. Então eu comunico, olha, sabe aquilo que aconteceu? Tá vendo essa parte aqui? Essa parte aqui me deu essa impressão. E aí fica muito mais fácil resolver. E eu percebo, eu dei esse exemplo agora, mas pra tudo, eu percebo que quanto mais eu penso, na próxima vez eu já parto de eu já sei que aquilo lá me incomoda. Aconteceu isso? Não aconteceu isso. Então, peraí. É quase que uma eliminação de vestibular, sabe? Não é isso, não é isso, não é isso. Então, o que é, sabe? Muito legal. Como você faz? Quando eu acho que... Qual é o seu processo interior de fazer, enfim, de descascar esses fênomenos complexos, afetivos? Então, eu faço terapia, né, toda semana, então eu acabo conversando... Eu quero fazer também, mas eu não faço. Deveria, é bom, né, para todo mundo. Sim. Acabo conversando durante a terapia, mas durante a semana, às vezes eu tenho esses questionamentos, mas eu sou mais da que deixa a negatividade tomar conta. Do tipo, mas por que isso tá acontecendo? Eu sou exatamente assim, acontece uma situação estressante e ao invés de eu pensar, tem uma solução... Eu quero só reclamar daquilo e reclamar da mesma coisa. Aí alguém me dá uma solução, fala, não quero essa solução, eu quero que resolva agora. Não, mas vai ficar tudo bem. Não, mas eu quero ficar bem agora. Esse é o meu problema comigo mesma, sabe? Eu não quero que as coisas se resolvam. Com ansiedade. É um link com ansiedade. De uma coisa que... Eu não sei o que eu espero da outra pessoa com a qual eu tô falando, muitas vezes. E quando eu falo internamente, eu falo, tá bom, mas eu quero ficar bem agora. Por que eu não tô bem agora? Não quero saber que tudo vai ficar bem daqui a um mês. Ou que tudo vai ficar bem daqui a uma semana. Tem vezes que eu falo assim, mas não quero que o amanhã chegue, porque o amanhã vai ser muito estressante. Então eu fico nessa luta interna. Legal, eu gostei do seu relato. O que eu vejo aí, assim, de mais marcante para mim, é que essas colocações que você fala, elas funcionam como cobranças. E aí elas geram um loop justamente porque a cobrança que não pode ser atendida, ela é, vamos dizer, o prenúncio da frustração. E uma vez que você se sente frustrada com você mesma, o loop tende enfim, se acelerar. Porque você fala, poxa, eu não estou entregando para mim mesma a experiência afetiva que eu acho que eu deveria estar entregando. E então a frustração de não entregar vira culpa por não estar entregando. E aí as duas coisas... Como na imagem da cobra de Kekulé, sabe, da química, aqueles papos todos, aí ela vira essa coisa que a cobra morde o próprio rabo e o negócio se torna esse anel que não pode ser rompido. O que eu costumo fazer na minha vida? Uma coisa que não tem a ver com nenhuma dessas duas descrições. Eu tendo a pensar, encontrar experiências fora das situações quentes. Vocês estão descrevendo situações quentes. Eu tento pensar situações fora das situações quentes que, de alguma maneira ou de muitas maneiras, revelam contradições. E a partir dessa descoberta fria, por assim dizer, que não quer dizer fria sem sentimento, quer dizer assim, tipo pauta quente, pauta fria da mídia, tipo fora do timing do acontecimento, eu tento... Quase um precedente, né? É quase um precedente, boa. Eu tento descobrir o que gera para mim mesmo essa diferença de atuação ou de percepção, né, de interpretação ou de reação afetiva sem atuação, sem comportamento nas situações. Então, um exemplo que eu já até escrevi sobre ele é o seguinte: eu nunca tive medo da morte. Nunca. Já passei situações, curiosamente, que quase morri. Não foi nada demais, mas não por doença, nada. Mas sabe coisas que, uau, assim, se não fosse a pessoa me puxou por um negócio assim, passou o negócio, sabe assim, não tinha nada, foi puro acaso, a sorte, algumas situações assim, durante a minha adolescência, começo da vida adulta. Pois bem, nunca tive medo de nada e tal. Uma vez eu sofri um sequestro relâmpago. E foi um negócio sério de verdade.
E eu terminei num mato, cara, com um revólver na minha cabeça. Juro. Caramba. Que idade você tinha? Eu tinha 27, 28, sei lá. Foi depois dessas coisas todas. E aí os caras estavam discutindo, quebrando o maior pau se me matava ou não. Com o revólver na cabeça e machucava aqui. Eu falava, não mata, vai mó sujeira, dor de cabeça, vai sair sangue, tudo, vai sujar roupa e tal, suja o carro que vocês roubaram. Melhor não. Assim, não... E aí acabou aqui, o cara decidiu não matar, óbvio, né, porque eu tô aqui. E nunca senti nada, nunca fiquei nem olhando pra trás. Ficou super tranquilo. Zero, nem aquele bom senso de fechar a janela do carro. Não, eu racionalmente prefiro correr risco do que viver uma vida preocupada. Assim, então, não senti nada. E pensando na morte dos outros, das pessoas que você ama? Então, olha só, é aí que eu vou chegar. Enfim, naquela situação, o negócio foi sério de verdade, não foi? E um amigo meu, eu tinha um evento de um grande amigo, assim, pensa aquele irmão da tua vida que morreu assim, numa situação muito parecida. Olha que ironia. Antes ou depois? Antes. Nossa. Entendeu? Então eu pensei de verdade, os caras, eles estavam discutindo sério se iam me matar. Tava num mato pesado, num negócio 4 da manhã. Uma namorada que eu tinha na época, foi um negócio assim, absurdo pra ela. Então, foi um negócio tudo super Ela de tava verdade. junto? Ela tava junto, foi um negócio pra ela, o Nossa. impacto foi 1 milhão de vezes maior. Mas eu não senti nada, nem na mesma noite. Depois, eu cheguei em casa meio-dia. Nem quando esfriou. Não, dormi, depois no outro dia dormi, depois, sei lá, fui comer qualquer coisa, fui no rodízio japonês. Não senti nada. Mas teve um momento, muitos anos depois, que eu encanei, que eu achei que eu tava doente. Pura loucura, não tava. Não foi loucura. Falando assim, parece que é uma bobagem. Não, achei que eu podia estar doente e que poderia morrer. Eu fiquei num pânico total. Como é que as duas situações têm o mesmo desfecho e uma me faz sentir uma coisa assim que é absolutamente nada e a outra me traz pânico? Esse tipo de situação, identificar essas contradições da vida, pauta fria, é o que eu acho que serve de caminho para a gente fazer as perguntas difíceis que interessam. E aí vem a história de você não puxar de um lado nem para o outro. É fácil você inventar uma narrativa e dizer, não, mas dessa vez é não sei o quê, dessa vez é qualquer outra. Mas mais difícil é você falar assim, tá bom, será que no fundo, eu trato esse tema da morte como um tema único? E no fundo, para mim, não é bem a morte que conta, mas é, por exemplo, o sofrimento. E no fundo eu acho que eu não tenho medo do sofrimento, mas eu sou um puta de um cagão, morro de medo de sofrer. E quando eu penso em qualquer coisa que vai ter um sofrimento associado, eu fico desesperado. Isso seria a diferença entre a morte rápida, no caso do sequestro, e a doença. Exatamente. Entendeu? Então, acho que assim, a gente identificar essas coisas ajuda muito numa forma de autoconhecimento, que eu acho que você não precisa de terapia. Ajuda a ter um interlocutor, uma interlocutora, mas eu não sei, eu faço isso por mim mesmo, em casa, assim, sempre. Sempre, né? Eu faço isso com uma certa sistemática. E eu fui encontrando muitas contradições em mim mesmo. E o curioso é que, aí muito na linha do que você falou, quando você começa a encontrar essas contradições, o treinamento, você tem um reforçamento de como fazer isso, que vai crescendo, aí você vai encontrando mais facilmente. Aí, de repente, você vai vendo padrões entre as próprias contradições, e, de repente, você tem um momento que é como se elas fossem se tornando muito mais maleáveis, assim. Primeira vez, quando eu percebi isso, eu falei, nossa, uau, que descoberto, fiquei... Poxa, aí de repente na próxima você vê outra aí hoje em dia pra mim é uma coisa meio natural, entendeu? Eu entendo muito bem a ideia de que nós somos metamorfoses ambulantes, porque no final das contas não é só uma questão de contradição, é uma questão também, no momento da vida você pensa de uma forma, no outro depois você começa a pensar de outra, e perceber essas mudanças comportamentais é perceber o que você de fato mudou na sua essência, que não necessariamente é algo que por introspecção direta vai surgir como uma verdade própria. Então você acha que você não mudou nada, mas aí você analisa as coisas e fala, olha a contradição, aí você fala, contradição porque existe uma contradição de princípios ou um outro eu? Ou até que ponto é uma coisa, até que ponto é outra? Sim. E aí você começa a entender a transformação da vida de uma outra maneira. Por exemplo, eu estou num momento agora que, para mim, assim, eu estou buscando coisa. Eu sempre gostei de saúde e ter saúde, sempre fui uma pessoa de muita vitalidade e tal. Mas eu sempre toquei um tremendo foda-se, com o perdão da palavra, para sua audiência aqui. Mas é isso, tremendo foda-se. E eu tô num momento oposto a esse agora. E não é um momento que eu tô assim, porque eu quero viver até os 140 anos de... Não é isso.
É como se fosse uma espécie de busca de uma conexão com o universo. E também não é abraçar a árvore, mas é uma conexão assim, sabe? O que você come determina em grande parte o que você é. E não só as coisas em si, mas o quanto, como você faz, o quanto você precisa buscar de pequenos prazeres. Você tem um prédio, tá? É tudo fácil de falar e bonito, mas na prática, você tem o prédio, você tem que chegar lá em cima. E aí, você sobe a escada? Porque você, por princípio, entende que esses pequenos prazeres, essa evitação do desprazer, tipo o elevador, que está num âmbito de várias coisas parecidas que fazem com que você não se mexa na vida, no final das contas, reduzem essa adaptabilidade. Você vai lá e, de fato, já que é assim, você sobe a escada. Hoje eu vou lá e subo a escada, e não é nem que eu penso sobre o assunto, nem que eu quero emagrecer ou engordar ou fortalecer, eu não quero nada dessas coisas. Eu penso mesmo, assim, não, vou subir a escada, vou fazer um negócio, eu vou pedir pelo telefone ou eu vou eu mesmo lá fazer? Eu penso, não, eu vou lá eu mesmo fazer. Não preciso fazer mais nada na minha vida. Eu construí uma vida, que é uma coisa curiosa, que eu não preciso fazer absolutamente nenhuma dessas tarefas. Não preciso ir no supermercado, não preciso ir em banco, não preciso ir nada. Absolutamente nada. Só as coisas importantes, críticas, assim. O resto eu organizei de uma forma que tem jeito para do que ela fazendo tudo. Mas eu não quero saber do próprio sistema que eu criei. Eu quero lá e fazer. Você entende? É uma espécie de conexão. E isso é diferente, por exemplo, do que eu tinha 2, 3 anos atrás, sabe? Antes da pandemia. Eu estava num movimento quase que oposto. Então é muito engraçado. Então aí você olha e fala, olha uma contradição aqui. Mas não é bem uma contradição de princípio. É mais uma contradição de pessoa. Sim. Esse é o ponto. A pessoa não entra no mesmo rio 2 vezes, né? É isso aí. Pois é. E é uma grande verdade. Eu adoro essa frase. Você falando isso das tarefas simples, eu me identifico num ponto do que... Outro dia eu tava, sei lá, postando algum story e tava lavando louça. Aí o pessoal assim, ué, por que você não compra uma lava-louças? Ou por que você não chama alguém pra... tá todo dia na sua casa pra limpar a sua casa? E eu digo, porque eu gosto de lavar a louça. Legal. Fazer essa tarefa, essa simples tarefa, me conecta com o meu interior de alguma forma, entendeu? Legal. Quer dizer que eu tô cuidando do meu lar. Porque, né, a gente vive aqui nas gravações, e aí tem eventos, e aí fica sempre um monte de gente, um monte de estímulo, e você se sente uma pessoa especial. Sim. E aí, em casa, fazer essas pequenas tarefas me lembram que, cara, eu tenho que cuidar do meu interno, eu tenho que cuidar do meu lar. Tem Muito a ver legal. com essa consciência? É lógico, é exatamente isso. Eu também estou nesse processo. De fazer um pouco as coisas assim de verdade, sabe? Do mundo real. Sim. De trazer o que traz um certo aterramento na vida, assim, acho que é muito saudável.